Agora são 8h07. Informação importante do repórter Theo Cury e também da nossa produtora, a Gabriela Coelho. É o seguinte, sobre todo esse clima de apreensão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, vai abrir a sessão de amanhã, gente, fazendo um pronunciamento contra os possíveis atos violentos nas manifestações de 7 de setembro. Conversar então com a Thaís, claro, com o Leandro e também com o Caio. Caio, a gente está pontuando aqui que sim, vai ter um divisor de águas, né, em relação a todo esse clima de apreensão. Antes de 7 de setembro e pós 7 de setembro. E lembrando que a última vez em que a gente viu um pronunciamento forte ali do presidente Luiz Fux, se eu não me engano, se a minha memória não me trai, foi exatamente quando ali do cancelamento da reunião entre os chefes de poderes, né, Caio? Isso, Monalisa. Esse 7 de setembro já está, né? Todo dia a gente falando e cobrindo sobre ele, essa expectativa dessa chegada, o universo político também nesse stand-by para ver o que vai acontecer. Pode acontecer de tudo, pode acontecer nada, inclusive, né? Exato. Pode ser ou estarmos superdimensionando ou subdimensionando. Isso é imprevisível. O que vai acontecer para os bolsonaristas é uma data-chave, porque espera-se, a expectativa, inclusive do Palácio do Planalto, conversei lá hoje, é de que haja muita gente e que o presidente Jair Bolsonaro marque uma posição de que, a despeito da crise econômica, da crise social, da inflação, emprego, desemprego e tudo mais, que ele consiga dar uma demonstração de força de que ao menos parte da população está com ele. É esperado aqui um grande ato, pelo menos na Avenida Paulista. O presidente do Supremo, Luiz Fux, é o presidente, vamos dizer assim, do poder que vai ser um alvo certo. Isso a gente pode esperar. Tem sido, né? De todas as manifestações, sim, né? Frequentemente. Isso, e no 7 de setembro, sim, vai ser um alvo o Supremo Tribunal Federal. Agora a gente tem que ver, vai ser um alvo em defesa do impeachment, em defesa do fechamento, que aí sim é crime, é antidemocrático. Isso que a gente tem que ver. E com todo mundo que eu questiono, a única certeza é disso. Eles, os bolsonaristas, colocam como uma data-chave. Agora, do restante, pessoal da inteligência, a gente já deu informação de exército aqui a semana passada, sim, a gente está fazendo esse monitoramento constante. Dizem isso, né? Que é uma resposta que também a gente, até pra gente é constrangedor de dar. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Pode ser uma manifestação pacífica, que é o que se espera. E o Fux, na condição de chefe do Judiciário brasileiro, que será alvo, certamente, no dia 7 de setembro, vai se posicionar para que os atos não sejam violentos. Sim, Thaís, quando eu vi essa notícia, lembrei na hora da sua voz e da sua frase proferida ontem, quando você falava, conversei agora com uma fonte ali muito próxima, perguntei, o que vai acontecer? Falou, nada. Mas as sinalizações, né? As sinalizações, o pronunciamento agora do ministro Fux, toda a apreensão, também fazer uma ressalva para São Paulo. Claro, as manifestações vão acontecer no país inteiro, mas em São Paulo teve o sim da Justiça para que haja a manifestação pró-Bolsonaro, pró-governo, que já estava marcada, que essa sim já estava tudo estabelecido, mas aí a Justiça disse que pode ter a manifestação do outro lado, contra, então, os opositores que vão estar distantes, mas a apreensão, sem dúvida, é grande só de saber que os dois lados estarão nas ruas em 7 de setembro. Mas quero te ouvir também, Thaís, por favor. Analisa, desde que a gente começou a tratar do 7 de setembro, a pergunta obrigatória em todas as conversas, principalmente com os aliados do presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo, é o que vai acontecer no dia 7 de setembro. Hoje também repeti essa pergunta em algumas conversas e também de integrantes do governo ouvi uma outra resposta, que foi a que o Brasil vai ver a maior manifestação dos últimos tempos em apoio a um presidente da República. Então, o que eu consigo entender disso? Que os ministros, as pessoas mais próximas do presidente Jair Bolsonaro, estão tratando essa manifestação como uma manifestação pacífica, embora o presidente Jair Bolsonaro faça questão de deixar essas ameaças no ar diariamente. Sim. Não à toa, o presidente do Supremo Tribunal Federal deve fazer
esse pronunciamento, tem que fazer esse pronunciamento para, mais uma vez, defender aquilo que nem precisava ser defendido diariamente, que é a democracia. E mais do que isso, Mona Lisa, há também uma preocupação, uma cautela também em relação à segurança. Tanto que haverá um reforço no entorno do Supremo Tribunal Federal, haverá um reforço de segurança no entorno do Congresso Nacional, porque, sim, é preciso muita cautela, porque a gente sabe, a gente confia e acredita que esses ministros, esses aliados, estejam certos de que será uma manifestação de apoio pacífica, mas há uma cautela, sim, em todos os poderes, Mona Lisa. Sim. Leandro, claro, e tenho certeza, Thaís e Caio, todos concordam, você que nos acompanha concorda, as manifestações são absolutamente legítimas. Elas são a voz e a cara da democracia em diversos momentos determinantes da nossa democracia, da democracia brasileira. Está na memória de todos nós, manifestações históricas, sim, que são estudadas. Claro que a gente quer acompanhar manifestações que sejam respeitosas, que não acabem em vandalismo, mas o ambiente de tensionamento leva a gente para uma apreensão, sem dúvida. Quero te ouvir também sobre tudo isso com o pacote de que nós estamos falando de uma expectativa de pronunciamento, então, do presidente do Supremo, o chefe ali do Judiciário, e um ministro que sempre teve a característica da conciliação. Fux não é do enfrentamento, nunca foi, né, Leandro? Nunca foi, mas acabou sendo empurrado para esse enfrentamento em virtude dos ataques constantes que no mês passado, em agosto, o presidente Jair Bolsonaro passou a disparar contra Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, principalmente, motivando o Luiz Fux a cancelar aquela reunião entre os poderes. Ele fez isso também numa abertura de sessão do Supremo Tribunal Federal. O ponto que eu acho importante da gente destacar, como o Caio dizia, muita coisa pode acontecer, inclusive nada, mas eu queria trazer um olhar para o que já aconteceu. O país hoje, o que a gente percebe nas discussões e na movimentação das instituições, está com a respiração aí paralisada. As instituições estão como se estivessem esperando o 7 de setembro para voltar a andar. Não é natural que o Senado, por exemplo, claro que é feriado na semana que vem, mas a CPI da pandemia, a princípio, não vai ter depoimento. É muito por conta também de os depoimentos serem às terças-feiras e poder ter ali a possibilidade de uma manifestação mais violenta. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal discutindo reforço na segurança, pautas importantes para o país também sendo jogadas para a semana seguinte ao 7 de setembro. Vou dar aqui o exemplo que foi anunciado ontem da reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Então, parece que esse clima que foi muito criado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente viu a fala dele hoje mais cedo aqui no Rio de Janeiro, quando ele mais uma vez fez uma insinuação sobre o 7 de setembro, ontem tinha feito também, todo esse clima que se criou, apesar da possibilidade concreta e real de que nada demais aconteça no 7 de setembro e sejam, como a gente espera, manifestações que são da democracia e têm que ser pacíficas, normais e naturais, apesar disso tudo, de nada acontecer, o clima já se instalou e as instituições sentiram, se paralisaram à espera desse dia 7 de setembro, esperando o que vai acontecer nessa data, Mona Lisa. Sim, estamos todos de respiração presa aqui, esperando para ver o que vai acontecer.